Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Chame a Atenção de Jesus. Chame a Atenção de Jesus. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixa o seu like. Se você não é, se inscreve, divulga, usa esse canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Lucas 18:38. Lucas 18:38, que diz assim: Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. É só essa parte. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, misericórdia de mim. Irmãos, quem falou isso? Foi Bartimeu. E a pergunta do tema é: como que Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus? Se você ler a passagem de Bartimeu, você vai ver que é uma das partes mais emocionantes da Bíblia, né? Mostra muita fé, muita resiliência, mostra muita perseverança, traz um resultado no final e ele é liberto, traz uma libertação. Nessa passagem, Jesus chega em Jericó. Ele já era conhecido e sabiam que ele era um mestre. E as pessoas queriam chegar perto dele, sabiam que ele fazia muitos milagres. Quando ele entra na cidade, ele é cercado, todo mundo queria tocar, chamar a atenção de Jesus, né? E naquele caminho tinha um cego, o cego ficava sentado, mendigando alguma coisa lá. O nome do cego era Bartimeu, né? E Jesus, ele estava neste momento cercado por milhares de pessoas, cada um queria uma coisa, um queria um milagre, outro era curioso, outro só gritava, outro chamava atenção, outro estava só ali olhando. E a Bíblia, e aí eu faço uma pergunta sobre essa passagem da Bíblia: será que Jesus, em meio a essa multidão de pessoas, todo mundo apertando, chamando, gritando, ia ouvir, né? Ia conseguir ali entender, ouvir, daria atenção ao cego, daria atenção a Bartimeu? Vamos para Ezequiel 34:23. Ezequiel 34:23, assim, ó: no meio de um monte de falsos mestres, Deus levantaria um pastor que cuidaria das suas ovelhas. Ezequiel fala que no meio de um monte de falsos mestres, Deus levantaria um pastor para cuidar das suas ovelhas. Exatamente isso. No meio daquela gritaria, a Bíblia diz que Jesus ouviu a voz e parou para ouvir o clamor. A Bíblia não fala, irmãos, eu estava lendo aqui antes de começar a gravar, se ele ouviu com o ouvido ou se ele ouviu com o coração, porque muita gente gritando, mas ele ouviu, ele sabia que tinha um filho dele com uma necessidade de uma libertação naquele momento. Só para constar, quem era Bartimeu? Bartimeu, além de cego, ele era como se fosse um mendigo, né? Os cegos daquela época, os deficientes, viviam como mendigo. Ele era considerado um pecador, pois naquela época todo mundo que tinha alguma deficiência era atribuído algum pecado. Ele vivia pedindo esmola, vivia esmolando com a sua capa ali. Naquela época, inclusive, muitas pessoas tinham um nome chamado Jesus. Jesus era um nome comum, é como se fosse Maria, José, Luciano, Alexandre, é como se fosse Silva hoje. Todo mundo chamava Jesus. Então, provavelmente no meio de Jesus existia outras pessoas com esse mesmo nome. Se Bartimeu chamasse Jesus, poderia ser que Jesus, o mestre, nem ouviria, nem daria atenção, porque existia outros. Então, é interessante porque ao longo da caminhada de Jesus, ao longo da vida, Jesus foi recebendo vários títulos, outros nomes, apelidos como Filho de Deus, Jesus de Nazaré, Filho de Deus vivo, Pedra de esquina, Videira verdadeira, Rei dos judeus, Mestre, Cordeiro de Deus, Bispo das almas. Esse nem eu sabia, Bispo das almas. E um deles foi Filho de Davi. Bartimeu usou esse nome, ele não chamou somente Jesus, ele usou Jesus, Filho de Davi, fazendo menção à descendência que Jesus tinha vindo da descendência de Davi, e fazendo menção de que o reinado de Davi, como se diz, seria eterno. Filho de Davi teria um reinado eterno. Em 2 Timóteo 3:2 diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos. Irmãos, o que tem a ver esse versículo, homens amantes de si mesmo, com a história?
Timóteo, quando ele fala isso, ele falava de um futuro, né? No futuro as pessoas não se portariam uns com os outros. No futuro agora, por exemplo, o que acontece mesmo. Mas naquela época é a mesma coisa, não pensa que naquela época todo mundo estava preocupado. Ao contrário, né? Aí eu vou encaixar a palavra. A multidão, quando Bartimeu começa a gritar, não pensa que eles falaram assim, olha, vamos ajudar o cego, vamos levar ele para Jesus. Não, a multidão mandou ele calar a boca. A multidão falou, fica quieto, cala a boca. Bartimeu, ele não estava pedindo nada para ninguém ali. Ele não pediu para a multidão, me leva até Jesus, me chama ele aí para mim, me chama. Não, Bartimeu não queria nada da multidão, queria Jesus. Ele esperava dele. Mesmo assim, ele não querendo nada de ninguém, a multidão falava assim, fica quieto. A multidão estava incomodada. Falava assim, silêncio, cala a boca. Tipo assim, fica quieto que você não merece falar com o mestre. Fica quieto que o mestre não vai te ouvir. Né? Não adianta você ficar gritando aí. É isso. Cada um, irmãos, naquela época, como hoje, querem a solução para o seu problema. Mas a Bíblia diz que mesmo com todo mundo contra, as pessoas mandam ele calar a boca, Jesus parou. Porque a misericórdia, irmãos, é uma marca registrada de Deus. Salmo 57:10. Salmo 57:10. A misericórdia de Deus chega até o céu. Então ela é grande, entendeu? Jesus, ele é o amor de Deus encarnado na terra. Jesus, ele cura. E quando cura, ele cura a alma e cura o corpo. Jesus manda chamar Bartimeu. Traz o cego aqui. Traz Bartimeu aqui. Bartimeu ouviu. Jesus falando, olha, traz o cego aqui. Quero falar com ele, traz aqui. A Bíblia diz que ele levantou na hora. Ele creu que Jesus podia curá-lo. Ele levantou, ele faz o quê? Pega a capa dele e joga a capa fora. A capa, irmãos, para quem é estudioso da Bíblia, ela é quase a parte mais importante dessa história. Porque Bartimeu jogar a capa fora, a capa fazia o quê com o cego naquela época? Protegia o cego, cobria o cego, ele colocava a capa para receber as moedas, depois ele pegava a capa. Então a capa era uma segurança. Jogar a capa fora é um auge dessa história, junto com a cura de Jesus. A capa, irmãos, ela simboliza, jogando a capa fora, uma transformação. Simboliza uma cura, uma confiança em Jesus, fé que ele ia resolver, é uma entrega total a Deus. Ele jogou a coisa que ele dependia no dia a dia para confiar em Jesus. Jesus, irmãos, na verdade, quando chama Bartimeu, falar com ele, não pensa que ele curou de cara, está curado assim, não. A Bíblia diz que Jesus pergunta, qual é o seu problema? Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele quer conhecer a nossa necessidade. Você pode até perguntar assim, nossa, pastor, mas Jesus não sabe tudo. Jesus, irmãos, ele sabe tudo, mas ele quer um relacionamento com o homem, ele quer te ouvir, ele quer ouvir você falar, você clamar, você orar, você buscar a presença dele. Hoje, muitas pessoas ouvem falar de Jesus, vão nas igrejas, oram, mas não são curados, não recebem nada. Sabe por quê? Porque a fé não tem resultado, porque a fé não é realmente uma fé, né, sobretudo. Pode ser uma coisa pequena, mas o meu problema é uma unha encravada. Ora, fala com Deus, está doendo, está me incomodando, não consigo trabalhar. E pode ser uma coisa grande, pode ser um cego paralítico, pode ser um lunático. Irmãos, Jesus cura. Em Marcos 1,41, para corroborar com essa história, Jesus chega para o leproso e fala, eu quero ser limpo. Na hora que Jesus fala, eu quero ser limpo, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Da mesma maneira como ele deu a visão para Bartimeu. Jesus, ele quer curar, ele pode te curar. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Papai, que Ele venha continuar transformando as nossas vidas, curando, Senhor, nossas enfermidades, nosso coração, nossa alma e nosso corpo. Aumenta a nossa confiança em Ti. Abençoa todos quando ouvirem essa mensagem que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço, irmãos, para você se inscrever no canal, para você divulgar, para você evangelizar e ativar o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.